Olá, tudo bem? Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Ana Maria, sou biomédica esteticista e este canal é para conversarmos sobre coisas da vida, principalmente sobre bem-estar físico e emocional. Eu estou saindo um pouco da programação do meu canal, porque geralmente eu posto às quintas-feiras, ao meio-dia. Mas eu senti uma vontade muito grande no meu coração de contar duas histórias da minha vida e que seria pertinente que fosse nesse dia de Natal. Essa história é de 45, 46, 47 anos atrás, mais ou menos. Os meus irmãos e eu éramos crianças, a minha mãe sempre trabalhou em casa de família e no Natal, obviamente, não seria diferente porque ela teria que preparar a ceia dos patrões. E ficávamos em casa, eu e meus irmãos e meu pai, aguardando por ela, que chegava aí por volta de 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, depois que tinha feito tudo. Ela passava o dia todo lá, fazendo toda a ceia, né, desta família e ia à noite adentro, porque tinha que servir a ceia e depois tinha que deixar a cozinha limpa para poder ir para casa. E ficávamos eu e os meus irmãos juntamente com meu pai aguardando por ela, porque sabíamos que ela traria comida pra gente. E a comida que ela trazia não era aquela comida separa essa comida para os seus filhos. Não, era o que sobrava e se sobrasse. Mas nós sabíamos que ela traria. Para mim e para os meus irmãos, não tinha um peso emocional como tinha para minha mãe. Porque depois de um dia inteiro trabalhado, ela chegar cansada em casa, mas eu acredito que ainda existia um conforto no coração dela por, de qualquer forma, ela levar comida para casa, porque nós não tínhamos ceias de Natal. E aquele alimento, por mais que fosse o que sobrasse, pra gente era diferente, era uma alimentação diferente, porque não tínhamos mesmo. E a gente comia tanto, porque era algo muito bom, muito gostoso e diferente para nós, que uma das minhas irmãs, que sempre foi muito boa de garfo, ela comia muito. E principalmente o peru. Mas do peru vinha a carcaça, o pescoço, o pé miúdo, os miúdos, né, que não eram partes nobres e que o patrão obviamente não comia, mas era o que tinha, que vinha pra gente, que a gente comia muito. A minha irmã comia que passava mal. Então, por conta disso, de comer muito, de passar mal e disso remeter a esse período difícil da nossa vida, a minha irmã criou uma aversão a peru que até hoje, nas nossas ceias de Natal, não tem peru. E hoje é motivo de brincadeira entre os meus irmãos, né? Entre a gente. A gente brinca. Ela própria, né? A minha irmã que passava mal e que não gosta de peru até hoje, até ela mesma brinca com essa situação. Pra gente, como nós éramos crianças, não tinha, né, o peso. Mas eu sei que para minha mãe tinha um peso emocional muito grande, muito difícil, porque passar o dia todo trabalhando, entrar a noite adentro e sair só quando a cozinha estivesse pronta, estivesse limpa, arrumada, chegar em casa com aquelas crianças esperando para comer. Eu imagino hoje eu imagino o quanto foi difícil para minha mãe. Mas a minha gratidão a Deus por ter permitido que a minha mãe visse um outro período, uma outra fase da vida. Hoje ela está com 92 anos. Graças a Deus, é muito lúcida, é muito ativa. E hoje ela fica sentada, bem sentada, enquanto nós, os filhos, preparamos a ceia de Natal. Deus permitiu que ela visse uma mesa farta, sem ela ter que chegar em casa de madrugada com restos de uma ceia de uma outra família. Então temos mesa farta, graças a Deus, e principalmente a minha mãe vendo tudo isso. Infelizmente, o meu pai não está mais conosco, mas a minha mãe está tendo a bênção de presenciar um Natal diferente, né? A outra história é de gratidão também. Um período muito difícil da minha vida, porque todo mundo atravessa períodos difíceis, né? Só não atravessa dificuldade quem ainda não nasceu, ou quem nasceu em berço esplêndido. Mas foi um período da minha vida muito difícil
em que várias pessoas seguraram a minha mão, mas no meio do caminho, por motivos dela, largaram a minha mão. Mas eu, no fundo do meu coração, não guardei mágoa, não guardei rancor de absolutamente ninguém. Porque todo mundo tem a sua bagagem emocional para carregar, tem seus problemas para resolver. Então, se de repente começa a carregar a bagagem de uma outra pessoa, é um peso dobrado. E cada um tem que resolver os seus próprios. Então, é por isso que eu não guardei mágoa de ninguém por esse período difícil da minha vida que eu precisava muito de ajuda. Mas tem uma pessoa em especial que segurou a minha mão e não largou por nada. Nós nos conhecemos no ambiente de trabalho, ela chegou para mim e falou: olha, você está precisando muito de ajuda, eu também estou precisando muito de ajuda, vamos nos ajudar? Eu falei: perfeito, para mim perfeito, era o que eu precisava naquele momento. Ela falou: então vai para casa, vai lá para minha casa, no caso a casa dela, né? E a gente se ajuda. Ela estava atravessando uma dificuldade muito grande por causa do marido e por causa do filho. E ela tinha uma outra filhinha que devia ter na época uns 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos. E eu fui para cuidar da casa dela, para ajudar ela com a filhinha dela enquanto ela trabalhava. Então, para mim, aquilo foi, naquele momento, uma salvação, porque era disso que eu estava precisando. Aí nos ajudamos, ela me ajudava, eu ajudava ela nunca me questionou de nada, eu sempre dei o meu melhor para ela, enfim. Um período da minha vida, depois de tudo isso, eu fui morar numa outra cidade, um pouco mais distante, e perdi o contato, porque há 36 anos atrás não existia essa facilidade de comunicação como existe hoje. Então eu perdi o contato, porque eu fui morar numa outra cidade. Mas no fundo do meu coração, dentro de mim, eu queria muito poder reencontrá-la para agradecer, para dizer o quanto eu fui grata pela ajuda que ela me deu naquela época. Eu cheguei a ligar na empresa que ela trabalhava, mas me informaram que ela já tinha se aposentado. Então passou-se um tempo, na verdade passaram-se 21 anos. Eu trabalhava no spa, dentro de um shopping, e tinha um supermercado dentro desse shopping. E eu, antes de descer para o spa, eu sempre entrava nesse supermercado para comprar um lanche, para comprar alguma coisa, né, para tomar café mais tarde. E um desses dias que eu entrei, eu estava no caixa, já pagando as coisas que eu tinha comprado, e de repente eu ouvi uma voz, a uns 2, 3 caixas depois do meu. Mas na hora que eu ouvi aquela voz, eu falei: eu conheço essa voz. Mas foi assim, um clique assim na minha cabeça quando eu ouvi a voz. Eu conheço essa voz. Aí eu terminei ali de pagar o que eu tinha que pagar, fui lá, olhei para trás e vi, era ela. Era essa mulher, essa pessoa, esse anjo que Deus colocou na minha vida, na verdade. Aí eu fui lá, esperei ela resolver as coisas que ela estava resolvendo no caixa. Quando ela afastou, né, para empacotar as coisas dela, colocar nas sacolas, aí eu falei: oi, tudo bem? Ela olhou para mim e falou: oi, tudo bem? Eu falei: você não lembra de mim? Ela ficou olhando assim, e ela falou: ai, não lembro. Eu falei: olha, eu sou Ana Maria, eu fiquei na sua casa uma época, você me ajudou bastante. Ela: ai, meu Deus, eu lembrava sempre desse evento, desse período, mas eu não conseguia lembrar a sua fisionomia. Também já tinha passado 21 anos, né? Ela não conseguia lembrar a fisionomia. Nossa, a gente se abraçou. Ela falou: como é que você tá e tal. Aí a gente conversou. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de agradecê-la, de dizer: olha, muito obrigada, você me salvou naquele período, eu precisava daquilo, e você, apesar de que eu também a ajudei no período que ela estava precisando, mas eu acredito que a ajuda maior foi para mim, eu que fui a mais ajudada. Agradeci muito do fundo do meu coração. Ela falou: lembra a Cristiane que você cuidava, minha filha? Eu falei: claro que eu lembro. E como é que ela tá? Ela: menina, vem cá, filha. Chamou a filha dela trabalhava como patinadora dentro desse supermercado. Eu estava uma moça enorme, linda, e eu abracei, agradeci, foi muito bom Deus ter me permitido encontrar aquela pessoa de novo, assim, que eu jamais ia imaginar que eu a encontraria ali e que a filha dela estava tão perto de mim, para poder agradecer, para poder demonstrar o quanto ela foi importante para mim.
Então esse vídeo é para falar sobre gratidão, porque às vezes a gente agradece as pessoas, mas é muito no automático. Mas de fato, você sentir dentro do seu coração esse sentimento de gratidão é muito reconfortante. Por mais que você tenha sido ajudada, mas ainda assim é muito importante. E mais importante ainda foi eu ter podido dizer para ela que ela foi um anjo na minha vida. Eu agradeço muito a Deus, eu sou muito grata a Deus por ter permitido que a minha mãe vivesse o suficiente. Hoje ela está com 92 anos, muito lúcida. Eu agradeço a Deus que ela possa ver hoje as ceias de Natal, a mesa farta, os filhos criados e bem criados. Somos pessoas íntegras, pessoas honestas, que fazemos, eu sei, o orgulho dela, e também tenho muito orgulho dela de ter atravessado dificuldades tão grandes, mas mesmo assim ter lutado, ter continuado com gana, garra, firmeza, integridade, honestidade e ter nos criado. E também agradeço a Deus por ter permitido que eu encontrasse, que eu reencontrasse depois de 21 anos o anjo que ele colocou na minha vida para atravessar aquele período difícil. Qualquer evento na nossa vida, seja positivo ou negativo, a gente tira uma lição de crescimento ou de gratidão. Para vocês, Feliz Natal, boas festas e que a gratidão seja um sentimento que vocês carreguem no coração por vitórias que sejam pequenas na vida de vocês ou por pessoas que seguraram a mão de vocês e ajudaram vocês a atravessar aí um momento difícil na vida de cada um. Feliz Natal! Boas festas, fiquem com Deus, e também vou pedir carinhosamente para que de alguma forma, se esse vídeo teve algum significado para vocês, que você se inscreva, comente, compartilhe, porque só assim o canal cresce e se fortalece. Muito obrigada!